Nelson Rodrigues, com aquele seu linguajar característico, dizia que o Israel era uma espécie de força da natureza. Ventava, chovia, trovejava e relampejava. Para acrescentar, seguindo a palavra de um poeta, que o gênio é aquele que acompanha a natureza. Israel era exatamente isso que o Nelson Rodrigues falou. Ele foi um brilhante homem público de Minas, trazia consigo uma herança extraordinária de seu pai, que foi João Pinheiro, que passou pelo universo político brasileiro como um cometa luminoso, tão pouco tempo, mas deixando um rastro fantasticamente iluminado. E João Pinheiro deixou também para Israel não somente o exemplo e a fixação daqueles instrumentos fundamentais que o homem público deve ter, que é a honra, a dignidade, a eficiência e o civismo, ele deixou para Israel uma espécie de fixação. Vou contar um pequeno fato. Certa feita, eu entrei no gabinete do Israel. Eu já não era mais seu secretário, eu já era deputado federal. E notei-o abatido, cabisbaixo, um pouco sorumbático. E perguntei a ele: o que há, governador? Ele me disse assim, olhando para o retrato do pai, que ele tinha permanentemente sobre sua mesa. E eu só peço a Deus que não me deixe deslustrar o nome do meu pai. É que naquele tempo Israel estava sendo objeto e vítima de uma das mais tenazes perseguições que o presidente militar daquela época lhe movia. Mas, apesar disso tudo, ele superou com grandeza, com paciência e com estoicismo. Depois do período Magalhães Pinto, em que o PSD sofreu as agruras de um período difícil, de dura ação governamental do ponto de vista político, não era razoável que nós, do PSD, tendo ganho o governo do Estado, fôssemos entregá-lo aos udenistas. Não tinha nenhum sentido. Conquanto Israel Pinheiro não fosse catalogado como o tipo político clássico dos mineiros, uma vez que ele era um homem de franqueza, às vezes rude, coube a ele a tarefa mais importante depois do advento do regime militar, quando o Castelo Branco extinguiu os partidos e criou a Aliança Renovadora Nacional. Israel realizou um trabalho de construção política aqui em Minas extraordinário, porque ele conseguiu colocar a UDN e o PSD, adversários até então inconciliáveis, no mesmo partido. Estabeleceu os chamados critérios de convivência e os seguia religiosamente, o que despertou nos antigos adversários a confiança. E com isso ele conseguiu levar o governo sem maiores percalços, sem maiores dificuldades, até o seu final. Isso mostra a grande sabedoria de Israel. Ele tinha a seu favor uma condição essencial, que é a dignidade da palavra. A palavra dele era uma palavra cumprida, então ninguém tinha dúvida com relação às suas intenções e à sua disposição de levar à frente aquele instrumento que ele considerava apto a ajudar o país a superar a difícil transição imposta pelo regime de 64. Foi uma fase difícil que em nada prejudicou o trabalho que ele desenvolveu como governador de Minas, o período mais fecundo, mais rico em matéria de criação e de desenvolvimento. Israel Pinheiro tocou em todos os pontos que interessavam o desenvolvimento de Minas. Criou, por exemplo, a Fazenda Escola de Felizlândia para aproveitar o Cerrado. A descoberta do Cerrado brasileiro foi um ato criado na mente prodigiosa de Israel Pinheiro. É dele a marca registrada do ritmo de Brasília que se implantou na construção da capital. É claro que ele tinha ao lado dele um homem extraordinariamente interessante e vocação de liderança, que foi Juscelino Kubitschek. Então, a soma desses dois temperamentos, dessas duas personalidades até antípodas, de certa maneira, Juscelino, criativo, exuberante, otimista, Israel, prático, realizador, comandante, chefe, sabendo dar ordem e sabendo fazer cumpri-las. Então, compuseram essa equipe responsável pela epopeia de Brasília, que marcou o século XX
na vida do povo brasileiro. O Thomas Carlyle, o historiador inglês, dizia que a história da humanidade é a biografia dos seus grandes homens. Se poderá ajustar e justapor a história de Minas e provavelmente a história do Brasil, a figura de Israel Pinheiro. Ele foi um pedaço descrito da história do Brasil. E ele recolhe hoje na posteridade o reconhecimento aos seus algozes, aqueles que os criticaram, aqueles que tentaram impedir a sua posse, estão hoje completamente esquecidos. O seu nome cada vez mais ganha proeminência, ganha dimensão, até porque essa dimensão e essa proeminência se ajustam perfeitamente àquilo que ele representou como político, como governante, como cidadão. Honrado, sério, digno, trabalhador, eficiente e sempre, como ele dizia, repetindo o pai, era um operário efêmero da pátria permanente.